Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amigo Espírita. Cá estamos nós, Oceano e Estela, nos encaminhando aqui para mais um dia de estudos edificantes, que nos trazem entendimento, renovação, fortalecimento. Sabe quando você chega numa empresa para trabalhar e você é novato lá e não sabe onde ficam as coisas, não sabe onde é o banheiro direito, não sabe onde fica a copa, não sabe o que você pode pegar para comer ali ou não sabe qual que é o horário de trabalho, que você pode ter aquele descanso, sabe, aqueles 15 minutinhos ali no período da tarde. Sabe quando você não sabe nada, você chega perdidão lá? Assim somos nós, nessa empreitada da vida. Nós chegamos aqui com muito pouco conhecimento. E ao longo do tempo nós estamos aí em desenvolvimento para poder aprender onde que eu posso ir, o que eu posso fazer, que hora que eu tenho que chegar, que hora que eu tenho que sair. Então, é uma empresa que nós estamos trabalhando aqui para aprendermos a nos desenvolvermos. Então, eu fico feliz de poder estar aqui mais uma semana. Agradeço a Deus aí a oportunidade, a Jesus, a espiritualidade amiga, de nos colocar aqui com saúde. Estamos de pé. Temos problemas para resolver? Temos vários. Quem não tem? Quem não tem não mora nesse mundo aqui. Então, estamos aqui para isso mesmo, para resolver problema, para se felicitar da oportunidade de estar a caminho com eles, estar aí aprendendo com eles, estar aí resolvendo cada uma dessas questões, que no futuro não muito distante vão ser apenas coisas do passado, coisas que passaram e que já não são mais problemas. Serão soluções, serão experiências que nós estaremos lembrando e que foram boas sim. Tudo isso que nos traz transtorno hoje, um dia nós vamos olhar para trás e nós vamos agradecer. Você sabia disso ou não? Você vai falar assim, ainda bem que eu passei por aquela dificuldade, hoje eu sou mais forte. E é esse o meu desejo, te encontrar hoje mais forte, e sem dúvida nenhuma, semana que vem você vai estar mais forte do que hoje, e assim sucessivamente. Vamos juntos nessa busca. Vem comigo descobrir onde que é o banheiro, onde que é a copa, tá? Vamos juntos nessa. Bom dia! E é isso aí. Oncotô Poncovô? Oncotô, não sei. Agora vamos começar a saber, né? Vamos aprender para onde a gente vai. Gente, de verdade, às vezes, mesmo nos seus afazeres, que você domina os seus afazeres do dia a dia, aparece uma circunstância, uma situação nova que realmente você fala, e agora, né, Luciano? Vou tirar esse lixinho do chão aqui. Você tá Tá me chutando. atrapalhando aqui. Para, Neymar, para. Para de chutar. E aí, essas situações novas, realmente, a gente precisa de um norte, uma direção, e nada melhor que o evangelho para dar esse norte para nós. E o tempo todo acontecem coisas novas. Aquela doença, uma coisa que a gente é acostumado é gripe, né? Pega a gripe. Aí, de repente, vem um trem novo. Se não é para você, é para alguém que você ama. E aí, o que você faz? Desespera. Aí a gente faz o que? A gente faz uma prece, pede direção, pede encaminhamento. Você nunca se indispôs com ninguém, de repente uma pessoa arruma uma treta com você gigante. O que você faz com isso? É evangelho, é refletir, é tentar segurar os animais que existem dentro de você. E todas as situações, as circunstâncias que acontecem na vida, é o evangelho que salva. E o evangelho, quando eu digo, vocês me entendem bem. Não é, então tem que ser espírita. Mas não, gente. Tem que ter fé. E aqui, como temos esse canal que junta a minha fé com a sua, o entendimento da doutrina, fica mais fácil. Esses dias a gente viu o que aconteceu com nossos irmãos colombianos lá. Nossa Senhora, que tragédia, hein? Já acharam mais de 300 corpos, né, mortos. Estão em busca de mais e uma nação aí toda ruída e vai culpar quem? É buscar como eu vou me levantar, porque são forças da natureza. E quantas vezes na sua vida não foi assim? Você vai culpar quem? É buscar onde eu busco força. É tentar entender onde eu busco força para levantar, porque não adianta achar culpado. O rumo é aqui, ó, para frente, para frente. E às vezes não é fácil, não. Então, se tiver alguém do lado, fala, vamos para lá, vamos, é mais fácil. E a gente aqui, ó, tá no monte, para essa mesma direção. Então, bora. Jesus abençoe aí o dia de vocês, a luta de cada um. Quando chegar coisa nova, ó, busca ajuda do alto, e o alto às vezes fala para você, ó, procura tal pessoa, e busca aqui da terra também.
E eu quero te convidar então para o nosso momento da oração. Vamos lá? Senhor Jesus, divino e amado Mestre, benfeitores amigos que estão aqui tão perto de nós, prepare o nosso coração para as lutas e alegrias que virão nesses dias e todos os outros em que nosso pé toca a terra. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade em que vivemos tantas maravilhas, experiências, oportunidades nessa terra tão bonita. Abençoe, Senhor, que os nossos passos sejam carregados de exemplos para que possamos nos transformar e transformar, quem sabe, as pessoas ao nosso redor. Abençoe, Senhor, que quando chegar algum tipo de dor, sofrimento, que consigamos, com as ferramentas do Evangelho, transpor cada obstáculo, deixando a vida mais leve e serena. Abençoe os nossos anjos, que estão sempre perto de nós, nos instruindo, nos abençoando. Abençoe os nossos entes queridos, que estão no mundo espiritual, e pessoas que estão à distância física nossa, que a gente tem saudade. Do mais, Senhor, nosso coração cheio de gratidão por estarmos aqui na terra e com livre acesso ao Evangelho. Muito obrigado e que assim seja. Eu trouxe um livro hoje de Trovinha. Eu vou ler inteiro o capítulo 11 do livro Dádivas de Amor. Mostra o livro aí, pessoal. Olha que lindo. Ah, eu não pensei que estava pegando aqui. Dádivas de Amor, de Chico Xavier e Maria Dolores. Maria Dolores sempre escreve dessa maneira, poética, com trovinhas. Do capítulo 11, se chama Conversa em Noite Fria. Sofres por bagatela, alma fraterna e boa, qualquer falta de alguém te fere, te atordoa. Uma colcha rompida, um ônibus que atrasa, um menino que reina, uma barata em casa. Pensa, no entanto, em teu leito macio, nos irmãos sem pousada, a tremerem de frio. Olha o filho que tens, sob a lã trabalhada, e recorda a criança na calçada. Revisa a própria mesa farta em cada novo dia, quando a tanto doente um caldo alegraria. Vai ver mães sozinhas rua fora, solicitando um pão para o filho que chora. Anota os pobres mendigos em feridas que oram sobre as pontes esquecidas. Vê a penúria extrema e depois volta aos teus. Sentirás em teu lar um palácio de Deus. É bem assim, né? A gente clama. Pois é, se a gente tivesse capacidade de sair um pouquinho para fora e ver o mundo aí, nós nos alegraríamos muito com a vida que temos. Tem tanta dificuldade por aí nesse mundão que vocês não fazem ideia. Se a gente pudesse pegar de vez em quando, fazer uma visitinha no hospital, num asilo, num presídio, nós veríamos que a nossa vida é maravilhosa demais, né? Então fica aí a dica do André Luiz, o Espírito, foi o Espírito que escreveu? Não, foi Maria Dolores, né? Muito bem. E a Rosa está dizendo aqui para mim que a palestra hoje vai ser com o nosso amigo, nosso irmão Marcos Cavina, na nossa Casa de Maria aqui de Ipiguá. O Marcos também tem uma dinâmica de fala, tem uma perspicácia aí, um conhecimento doutrinário muito grande. Vale a pena também ouvi-lo. Então, hoje na Casa de Maria aqui de Rio Preto para Ipiguá, naquela entradinha em frente ao condomínio Bacuri ali, o Marcos Cavina a partir das 8 horas da noite. E a Juliana está fazendo reconstituição da mama. Ah, então é uma cirurgia tranquila, né, Rosa? Não é nada, não é uma intercorrência, assim, né? É uma reconstituição. Então ela vai ficar mais bela do que ela já é, né? A nossa querida Juliana. Foi devido ao pós-câncer, né? Ela teve um câncer de mama, retirou a mama e agora está reconstituindo. Que legal. Então vai dar um novo up aí para nossa querida Juju. Vai. Ei, Jujuzinha. Seja abençoada nesse momento aí. Vamos para o nosso evangelho, que hoje, mais um item do nosso capítulo 10º aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu quero te convidar para me acompanhar na leitura aí, hein? Vem comigo. Você vai lendo aí e vai ouvindo a minha voz aí. Vamos entrar nesse item aqui interessantíssimo do nosso capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. Capítulo
o item 16 do capítulo 10º, com o tema A Indulgência, ditado por José, um espírito protetor, na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1863. Vamos lá? Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Vamos aos comentários da Estela. É interessante falar de uma palavra que a gente não tem muito... Não tem o hábito de falar, não tem muito hábito de falar, e muitas pessoas confundem com paciência. Seja indulgente, já emenda, seja paciente. E são duas características diferentes do comportamento humano, são duas virtudes que você pode adquirir ao longo do tempo. Não vou nem falar da paciência, porque isso é um item que a gente tem no Evangelho. Vamos falar da indulgência, que é você ver um problema, e um problema moral do outro, e não comentar, e não se apegar nele, e não desconsiderar a pessoa, o todo da pessoa por aquele ponto. Imagina na Terra que feliz nós somos das pessoas que resolveram cultivar rosas. Você colocou rosa de mensagem? Coloquei hoje. O Sander colocou uma rosa hoje de abertura do Evangelho lá. De novo, lá. E é justamente por isso. Muitas pessoas que faltam um pouco de indulgência podem olhar a rosa e falar: eu não gosto de rosa porque ela tem espinho. Mas a maioria esmagadora do mundo ama as rosas e desconsidera os espinhos. Eu fico feliz também de ver pessoas que são diferentes de mim, que têm um medo danado de ter um pitbull em casa, e resolveu ter um pitbull, um cachorro pitbull, porque a fama dele não é só fama, é científico, é uma das mordidas mais fortes dos caninos. E aí eu, por ter a Lívia pequena e desde a Lara pequena, falo, nossa, se pega uma criança, mesmo brincando, machuca. E aí eu fico feliz de ver que tem pessoas que não, eu vou tratar ele com doçura e eu vou conseguir domar ele além dessa mordida forte. E você vê cada pitbull que é um encanto, né? Eles chegam a fazer até colinho assim, fechadinho para mostrar, eu sou bonzinho.
E por trás daquele olhar de bondade que ele foi criado com muito carinho, muito amor, existe uma fera que poderia estraçalhar, né, um adulto. Então eu fico muito feliz, porque são pessoas que, mesmo sem saber, usaram a indulgência a seu favor. Elas veem o problema, só que elas, peraí, mas tem muito além desse problema. E quando o Evangelho coloca aqui para nós, ó, sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. O rigor está em todos nós. É aquele momento que você sempre aponta o dedo naquele defeito da pessoa. Pensa na sua família. Existem pessoas que têm muitos defeitos gritantes, né? Que é aquela pessoa que irrita, que incomoda, que pega dinheiro e não paga, que está sempre contando mentira, mas é muito difícil. Existem as pessoas? Existem. Mas geralmente você tem um probleminha com alguém que ela tem um ou outro defeito. Defeito de fábrica, defeito do espírito. Assim como eu tenho, você, Ander, tem, que a gente está tentando ajustar. Só que você não dá chance para aquela pessoa. Assim que você identificou aquele defeito nela, você já descarta o ser humano inteiro, complexo, cheio de qualidades, virtudes, porque aquela pessoa tem aquele probleminha. Como se a gente não tivesse. Então, esse rigor, quando nós aplicamos a indulgência, não significa, então, Estela, a partir de hoje eu finjo que eu não estou vendo. Não, você está vendo e não está fingindo, não. Nossa, Sandra, você viu fulano? Fulano conta uma mentira atrás da outra, né? É, mas, ó, vamos falar a verdade, ele é muito bacana, né? Você vai desconsiderar a pessoa? É muito companheiro, é muito prestativo, mas conta uma mentira, hein? Sandra do céu. Sabe o que você faz com essa informação? Você já se prepara. Falou, ó, que a pessoa vai contar, cuidado que é lorota, hein? Cuidado que é conversa. Mas eu não desconsidero a pessoa. Imagina, assim que você vê um defeito em alguém, você desconsidera o todo, você não iria ter amigos, você não iria se casar, nem sequer namorar, porque, gente, todos nós temos pequenos, médios e grandes problemas na nossa moral. Se não fosse assim, a gente não estaria encarnado. A não ser que eu esteja falando aqui com algum precursor de Chico Xavier, Francisco de Assis. Só benfeitores aqui. Só. E mesmo assim, ainda quando o Chico desencarna, com certeza, na humildade dele, ele fala, nossa, eu podia ter feito melhor. Eu podia, tanto que perguntaram para ele, né, na idade avançada, o que ele tinha de arrependimento. Ele falou, devia ter amado mais, escrito menos, porque ele perdeu, não. Perdeu uma palavra muito. Né? Ele se dedicou muito às obras que hoje são totalmente benéficas para nós. Mas aí, quando perguntaram para ele, ele falou, eu devia ter amado mais. Ai, que bonitinho demais, né? Imagina nós. Opa! A minha mãe tocando a campainha. Eu vou lá ver o que ela, quer. Eu sigo aqui, então. Tá, peraí, depois eu vou. Daqui a pouco você volta com o pensamento do Chico Xavier, hein? Que tinha que ter amado mais. Pois é, a dona Isabel tocou a campainha aqui, por isso que a Estela vai lá ver o que está acontecendo. Meus amigos, ó, hoje o tema da indulgência é mais ou menos assim. Se você perder muito tempo observando a problemática alheia, você não consegue ser eficiente. Porque quando a gente aponta, geralmente a gente não aponta desejando corrigir outra pessoa. A gente aponta desejando acusá-la. Ou, indiretamente, demonstrar que nós temos mais virtude que ela. Então, ser indulgente, como disse o texto inicial, não é você não enxergar. Não é um treinamento para você ficar cego. Ou ficar meio abobado. Ah, eu tô vendo que o cara ali não é muito pontual, não, mas eu vou dar uma de que eu tô aqui desconectado da realidade. Não, não é isso. Você pode observar, você sabe a problemática que a pessoa apresenta, você sabe identificar o que ela tem, o que ela traz de dificuldade, mas não tornar isso um problema. Não fazer com que isso gere um distanciamento, ou gere uma reprimenda, ou algo que te faça tornar distante daquela pessoa. Porque, sem dúvida nenhuma, nós convivemos com gente que tem muitos problemas
ainda sendo praticados que nós já não apresentamos mais, como por exemplo essa questão da pontualidade que eu falei aqui há pouco. Sem dúvida nenhuma, talvez você seja alguém que já não faz mais isso. Você sempre chega ali muito adiantado no teu compromisso, você cumpre horário, e tem muita gente que não faz isso, que ainda não consegue ser pontual. A questão é, estamos sendo orientados aqui pelo Espírito Protetor, que nós não podemos criar uma animosidade entre nós. Porque esses problemas que os nossos irmãos apresentam hoje são problemas que nós também apresentávamos há pouco tempo atrás. Ah, mas nessa encarnação eu não fui assim. Fala, pois é, ainda bem que nós temos o conhecimento da imortalidade, das múltiplas existências. Nessa encarnação você é pontual, nas outras você não foi. Nem que seja 10 atrás. E aí, Deus coloca a gente juntos, coloca nós todos nesse mesmo balaio aqui, que nós precisamos aprender a um lidar com o outro. Então, você concorda, por exemplo, para alguém que não é pontual, para ele aprender a ser pontual, cumprir os seus horários, ele precisa conviver com gente que é pontual? Você concorda com isso? Então, olha Deus colocando você perto da pessoa que não é pontual. Olha então você sendo um exemplo, talvez não diretamente, sim, sendo apontador de defeitos, assim. A pessoa não vai se tornar pontual porque você está perto dela e você aponta que ela deve ser pontual igual a você. Não. Vamos deixar que ela aprenda pela observação. Nós temos amigos, por exemplo, que quando a gente faz o nosso estudo domingo aqui em casa, rotineiramente eles chegam sempre atrasados, ou muito em cima da hora, ou chegam na hora que está fazendo a oração, mas nós compreendemos que essa é uma dificuldade que eles têm. E nós não deixamos de amá-los por isso. E nem criamos também uma reprimenda, porque senão sabe o que aconteceria? Nós os afastaríamos, ou nós provocaríamos o afastamento deles. Ao invés de nós trazermos eles para perto de nós, nós criaríamos uma animosidade, um problema, um abismo entre nós, porque nós somos pontuais. E para mim é mais fácil ser pontual, porque acontece tudo aqui na minha casa. Então eu estou aqui em casa já, não tem como eu atrasar, né? Só que eles vêm de um local um pouco mais distante, eles têm as dificuldades deles, têm criança e etc. Então, o que nós precisamos aprender aqui é aprender a conviver com o defeito do outro, desejando auxiliá-lo, ao invés de viver apontando, condenando, criticando de uma forma vazia e, ao meu ponto de vista aqui, uma forma estéril, porque a crítica rotineira, a crítica que aponta, que a crítica que humilha e que deixa o outro se sentindo constrangido, não tem trazido bons resultados. Tem trazido, aliás, um aumento do problema. Que ao invés de você trazer a pessoa para perto de você, você cria entre você e ela um grande distanciamento, uma ponte muito longa a ser percorrida. Então precisamos criar pontes mais curtas. A indulgência é esse sentimento de identificar e fazer de conta que não viu, para não constranger. Eu lembro muito que uma vez eu fiquei muito. Aliás, eu lembro disso, sempre vou contar para vocês. Hoje não tenho vergonha mais de contar isso, mas na época eu teria vergonha de contar. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, por ali, eu estava na terceira para a quarta série. Eu lembro que teve uma vez que eu fui para a escola, eu estava com uma gripe muito forte e eu estava com muita secreção nasal. E durante a aula, eu sentava do lado de um colega meu, de um amigo meu, que inclusive é amigo meu até hoje, e eu dei uma tossida assim, e eu era menino, né? E eu não percebi que saiu uma grande quantidade de secreção nasal minha, e ficou ali assim, na hora que eu fui perceber, esse meu amigo me olhou, e sabe o que ele fez? Ao invés de apontar assim, falar, ah, lá, ó, tá saindo coisa do nariz dele e tal. Em vez dele fazer isso, ele pegou e fingiu que não estava vendo. Aquela foi a primeira demonstração de indulgência que fizeram comigo, que eu lembro, né, que eu senti na pele, assim. Aí na hora que eu passei a mão no nariz, assim, eu percebi, eu já corri limpar, assim, já dei um jeito de dar aquela disfarçada, né? E meu amigo permaneceu impassível, como se ele não tivesse visto nada. E ele viu, porque eu olhei no olho dele e eu vi que ele estava me olhando. Aquela foi uma vez que eu percebi que eu estava sendo assim. Hoje vocês vão entender isso que eu vou dizer. Eu percebi que aquele gesto dele fingir que não viu
para não me constranger, foi um gesto de amor dele por mim, um gesto de amizade, de carinho, de fraternidade. Ele dissimulou, ele fingiu que não viu e continuou olhando a aula assim. Ele deu uma olhada de lado assim, me viu. Eu olhei no olho dele, eu vi que ele olhou no meu olho. Ele viu o que aconteceu ali, aquela cena constrangedora, que talvez já deva ter acontecido com você também. Mas ele depois olhou para frente e continuou assistindo a aula e ninguém mais viu. Ele não me fez gerar um constrangimento. São coisas que vão marcando a vida da gente, né? E outras tantas vezes que eu também fui indulgente, e eu também não gosto de ficar contando de coisas que eu faço, porque parece assim, né? Ah, tá bom, aí o modelo aí, ó, dando exemplo para nós, aí o Oceander, o perfeitinho. Mas assim, a gente vai no nosso dia a dia observando as dificuldades alheias e nós vamos tentando auxiliar as pessoas na medida do possível. E longe de mim querer parecer virtuoso, mas nós estamos aqui em busca de fazer isso. Sabe por quê? Como está aqui no final, ó. Sabe por quê que é bom ser indulgente? Porque a indulgência acalma, corrige. Acalma a gente, acalma o outro e corrige de uma forma respeitosa. Enquanto que o rigor, quer dizer, ah, olha lá, onde já se viu? Como que você vem aqui para a escola? Não traz aí um lenço? Ou onde já se viu você dá uma tossida aí e ficar desse jeito? Quer dizer, se fosse esse rigor comigo, iria causar então afastamento e irritação. Na hora, além de eu sentir um constrangimento, eu sentiria a raiva desse amigo, sem dúvida nenhuma. E o que eu senti hoje, passados aí quase 40 anos, que isso eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade, estou aqui lembrando com vocês desse fato ocorrido aqui no nosso Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, o deputado Badibacite, aqui na Vila Anchieta, em Rio Preto. E esse meu amigo, que eu encontro ele ocasionalmente, eu estou pensando que agora que eu preciso qualquer dia contar isso para ele, que eu acho que eu nunca contei para ele, que eu observei essa caridade, essa indulgência que ele teve comigo. E eu aposto com vocês que ele não se lembra disso. Olha que interessante, como é que são virtudes que carregam o espírito nobre, né? Porque ele tinha na época também a mesma idade que eu, 8 para 9 anos de idade, terceira série ali. Quem ensinou ele a agir dessa maneira? A ser discreto? Porque depois o meu constrangimento fez com que eu não tocasse no assunto com ele. Aliás, até hoje eu nunca cheguei nele e contei para ele desse dia. E eu tenho certeza que quando eu encontrar e relembrá-lo desse momento, ele vai falar assim para mim: "Ô, Sander, te juro, eu não lembro disso." Eu tenho certeza que ele vai dizer isso para mim. E se ele lembrar, talvez ele pode até falar assim: "Rapaz, eu lembro vagamente." Às vezes é até uma outra indulgência que ele vai fazer comigo, dizendo que não se recordava, né? Dizendo aí para mim que não traz mais isso na lembrança. Então, meus irmãos, estamos aqui induzidos a desenvolvermos um método de auxílio mútuo, que estamos recebendo o nome aqui de indulgência, uma palavra pouco usada. Você não fala a palavra indulgência no seu dia a dia, mas ela representa, assim, o sentimento verdadeiro do cristão. Vocês imaginem Jesus, por exemplo, naquela época, quando esteve aqui encarnado entre nós, quanto de indulgência que ele não teve que ter o tempo todo, convivendo com homens absolutamente embrutecidos e crus, totalmente crus, que faziam perguntas para ele que eram absolutamente banais dentro de um conhecimento de um Cristo, de um governador espiritual de um planeta. Vocês imaginem a indulgência do mestre diante daquela mulher adúltera que chegou com a multidão prestes a ser morta por apedrejamento, e ele foi indulgente tentando descobrir também o que fez a pessoa levar a ser daquela maneira ou agir daquela maneira. O indulgente, meus irmãos, age dessa maneira. Aquelas pessoas que têm essas virtudes tentam compreender e se colocar no lugar do outro quando está cometendo um equívoco. Eu fico pensando sempre assim, às vezes, quando eu vejo um erro, quando eu vejo, por exemplo, corrupção na política, e eu fico pensando, será que se eu fosse político também eu não teria deixado a tentação me vencer? Será que eu também não seria corrupto? Eu não sei dizer. A gente sempre pensa que não, né? Mas não estamos aqui
desejando estimular vocês a serem indulgentes com os erros. Ou seja, não estou querendo que a gente aprenda um mecanismo de deixar para lá os corruptos. Voltou a Estela aqui. Então, continua aí. Estamos aqui, então, em busca de tentar compreender para auxiliar a pessoa a resolver o problema. Não estamos aqui passando pano ou tentando ocultar ou fazer de conta que não existe o erro. Não é esse o foco, não é, Estela? Conta para nós, então, do Chico Xavier que você estava falando. E eu quero depois saber da história que você estava falando de criancinha aí. Ah, tá. Depois você me conta. Tá. Então, eu estava falando que o próprio Chico, né, disse que ele tinha vivido uma vida que ele poderia ter sido melhor. Então, nós todos, a gente se avalia, e é para se avaliar. Nós temos alguns defeitos morais que as pessoas ao nosso redor, que nos amam, elas toleram. Elas são indulgentes conosco. Se você perguntar para o Luciano, eu falei, ô, Luciano, esse Estela não tem defeito? Ele vai falar assim, tem, mas eu não fico apontando. Porque ele sabe os defeitos que eu tenho. E a gente fala defeito, parece bem longe do que é, mas é como se você não quer ser 100%. Se você não está sendo 100%, tem então alguns defeitinhos. Acho que fica mais fácil da gente elucidar. Assim como se você falar para mim, Estela, você não é perfeito? Por que vocês não brigam tanto assim? Não é que ele é perfeito. Tem ali. Mas a gente não se apega nisso. E você entender sobre a indulgência vai te ajudar a perceber as pessoas que você anda excluindo por algumas atitudes que elas fizeram. Existem pessoas insuportáveis? Existe o tamanho do seu suportamento. Porque os benfeitores suportam qualquer um. Ou você pensa que aquela pessoa que fez uma atrocidade, ele não tem um anjo guardião que ama ele? Tem. Você acredita que tem? Tem, gente. Tem um anjo guardião ali do lado que está passando a mão na cabeça e falando, não faz isso. Melhora um pouco, pelo amor de Deus. E nós todos temos. Eu tenho. E para onde eu quero chegar? Para aquela pessoa. Você não quer mais conviver, que você não quer que esteja perto, que você quer talvez trocar de emprego por causa dessa pessoa, que você não quer mais ir no encontro de família por causa dessa pessoa. Sabe por quê? Porque ela tem essa característica moral que você não... É um espinho que você está enxergando ali. Enxerga. Porque você é inteligente, você é sábio, talvez você já venceu esse espinho seu. Mas enxerga também as outras qualidades dessa pessoa. Enxerga as virtudes dela que às vezes você nem tem. Às vezes essa pessoa é mais disciplinada que você. Ah, mas ser mais disciplinado é só a pessoa ter foco. Não é muita evolução moral, não. Vamos falar a verdade, gente? Paulo, maior apóstolo de Cristo. Por que você acha que ele foi escolhido para ser o precursor e o disseminador da mensagem de Jesus? Porque ele era disciplinado. Quanto ele era disciplinado em defender a lei, né, de Davi, pensando que Jesus tinha chegado ali para colocar outra lei, ele defendeu, tanto que ele perseguiu os cristãos justamente por causa disso, que na época não eram nem considerados cristãos, eram nazarenos. Ele perseguiu os nazarenos por isso, porque ele era dedicado, focado, disciplinado. Então pode ser que essa pessoa que você persiga é mais disciplinada que você, é uma virtude. Essa pessoa que você está enxergando esse espinho dela, pode ser uma pessoa que tem mais paciência. Ela é mais generosa com os seus, ela ora mais que você, ela tem mais fé que você. Então tem um monte de coisa bacana nessa pessoa. Isso ameniza. Para que serve o evangelho? É para nos deixar felizes. Então, quando você pensa em aplicar indulgência, que significa não é você fechar os olhos para o defeito dessa pessoa, é você reconhecer, nossa, eu estou vendo um espinho da rosa ali, mas a rosa ainda continua linda. Agora, existem muitas pessoas que desconsideram realmente as rosas por elas terem espinhos, ou qualquer outra coisa, assim como eu dei o exemplo do pitbull. Um cachorro que foi colocado no mundo, como todos os outros cães, com uma força a mais, considerado um pet, assim como um pet daquele porte pequenininho. E aí eu me pergunto, por que Deus liberou o pitbull no mundo? Por que ele liberou? Já que ela é uma fera, já que ele tem uma mordida assim. Porque no livro dos Espíritos eles nos contam
que os animais, principalmente os domésticos, eles estão aqui para pegar exemplos conosco. E aí é o que a gente vê, um monte de gente que tem pitbull, rottweiler, esses cachorros de porte grande, de mordida forte, que fala assim, nossa senhora, Estela, mas olha, é um ursinho de pelúcia. Porque essa pessoa, com todo amor, moldou essa criatura que foi feita para destroçar, que foi feita com muita força, é como se ela tivesse sido feita para o combate. E ela transformou esse ser com muito amor em um serzinho ali que a gente passa a mão e ele fecha o olhinho assim, né? Mostrando que é dócil. Tem um vídeo na internet, nossa, eu já vi esse vídeo várias vezes, mas toda vez que eu vejo, eu paro nele e fico um pouquinho, eu perco meu tempo ali, Oceano. É lá nos Estados Unidos, a pessoa coloca uma placa, primeiro ela observou o cachorro dela, que é um pitbull, daqueles que tem aquela cara quadrada. E ele fica ali no portão. É um portão baixinho. Baixinho, do peito para cima, ele fica ali com o rabinho assim, doido para alguém falar oi para ele. E todo mundo fala, eu tô um pitbull, ou nada. Aí a dona do cachorro coloca uma placa e diz, ó, ele é muito dócil, ele ama fazer amizade, vou ficar muito feliz se passar a mão na cabeça dele, coloca o nome dele. Aí começa os vizinhos a ler a placa, começa assim, mas virou uma festa. Aí ela filma toda a vizinhança passando ali, e quando vem alguém passar a mão nele, ele fica todo felizinho. A gente fica feliz, né? De algumas pessoas compreenderem, falar, não, eu vou pegar essa pessoa da empresa, todo mundo fala mal dela. Mas de verdade, ela é muito rancorosa. Fala mal de todo mundo. Tá bom, mas eu vou sentar perto dela. Oferecer um café para ela. Sabe como você vai? Igual a minha mãe falava sempre. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Essa pessoa, dentro dela ali, ela tem vontade de ser feliz. Dentro dela, ela tem alguém que ela ama muito. Ela tem sofrimentos. Ela tem tanta coisa dentro dessa alma dela, pra gente só olhar a figura dela e dizer assim, vou nada, pessoa rancorosa, chata, vai embora daqui. Quem sou eu, gente? Será que eu sou uma pessoa assim 100% legal o tempo todo? A Kate Diana Moreno dizendo aqui, tenho 2 em casa, Pitbull e um American Bully. Realmente, para nós, eles têm esses olhinhos. Mas não se atrevam a relar no portão. Eles são feitos para tomar conta de casa, de chácara, né? E para vocês, você vê, o importante é isso, né? Para a família ali, mas ele não precisa ser bondoso com quem invade casa, não. Agora, esse dos Estados Unidos... Tô tentando achar o vídeo aqui. Esse que eles passam a mão na cabecinha dele ali é uma gracinha demais. Alguém considerou esse cachorro. Assim como a Kate Diane Moreno, então assim, ó, eu vou pegar esse cachorro aí, falaram que ele é bravo, mas a gente vai educar ele de maneira dócil. E aí eles ficam dóceis, tanto que eles convivem junto, né? Ela tem um Pitbull e um American Bully. São 2. Porém, os 2 também vivem em guerra ali, porque tem isso também. E eu vejo, tem adestrador de cães que eles são chamados para domar essas feras aí. E eles têm várias técnicas, não é? E aí a pessoa aposta, fala, não, eu vou apostar nesse bicho aqui, que eu vou dar amor para ele, eu vou moldar ele. E tantos outros animais no mundo. Mas aí o mais difícil para nós é lidar com as pessoas, não é? Porque você conhece um pitbull, você não conhece? Você não vê o dente de alguém aí, avalia a pessoa e fala, nossa senhora, essa pessoa é muito insuportável. É aí que o evangelho quer chegar para nós, sabe? Ele quer chegar para nós e nos mostrar, que ser indulgente, você enxerga isso da pessoa. E é até bom você enxergar com clareza, gente. Como eu estava contando a história de mentiroso. Eu e o Oceander, quando nós detectamos, a gente não fala, nossa, você viu, Oceander, é mentira. A gente conversa para deixar evidente. É como se fosse assim, imagina que você está lidando com uma cerca que protege a sua casa. Em determinado momento, lugar dessa cerca ali dá choque. Joga a cerca inteira fora. Não, coloca uma placa ali, ó. Esse lugar aqui dá choque, não rela. É claro que sim. Eu ia trocar a cerca assim, gente. Mas vamos lá. Joga tudo fora. Assim são pessoas que nós convivemos, que o Oceander vem e fala, Estela, eu percebi que essa pessoa, ela tendencia a contar mentira. Aí eu falei, nossa, Oceander, eu também percebi. O que você faz com isso? Você não passa um pix para essa pessoa.
O que você faz com isso? Você fica esperto com essa característica. Já não dá para falar para o Sandra assim, ó, Sandra, não quero mais amizade, não responde, bloqueia do WhatsApp essa pessoa, porque não presta. Como é que você vai passar esse vídeo para ver? É esse daí mesmo. Pode deixar que eu dou um jeito aqui. É muito bonitinho, gente, esse cachorro. Eu disse, quem não viu, vocês vão ver, é uma graça. A pessoa coloca uma placa e diz, ó, ele é bonzinho, brinca com ele que ele vai ficar muito feliz. Então, essas pessoas que você convive, chama o teu companheiro, tua companheira, teu filho. Quem é mãe e pai sabe. Sabe quando o seu filho, sua filha apresenta um amigo? O que você faz com o seu olhar de 30 anos na frente e fala, filho, ó, sabe o que é essa pessoa? Não, mãe, mas é muito legal, mas é isso, mas é aquilo, mas aí você mostra uma característica e fala, não, pode continuar amigo, mas eu tô te apontando, ó, que essa pessoa é assim, com a nossa maturidade, você já não fez isso? Né, Luciano? Teu pai já não fez isso com você? Vixe. Olha, Sandra, esse amigo teu aí, todo. Ó, tananã. Aí o que você faz? Então não é pra eu ter amizade, não, eu só tô avisando que essa pessoa tem isso. Assim, só devemos ser assim. Você ainda vai conseguir abrir o vídeo aqui, gente. É muito fofinho. Nós devemos ser assim. Você pega uma característica que não é legal da pessoa, não é julgar, é criticar e condenar, bater o martelo. É você, olha, Sandra, vem cá. Eu percebi que essa pessoa faz isso. Aí ele falou, nossa, é verdade mesmo. Zerou. É uma placa ali na cerca elétrica, ó, aqui dá choque. Na hora que você quiser, eu ponho o vídeo. Ah lá, põe o vídeo aí pra gente ver. É muito bonitinho, gente. Tirar o bannerzinho aqui. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Olha lá, gente, ele esperando um carinho, ó. When you feel so tired but you todo mundo can't mantinha a distância dele, ó, que tá. Aí a dona mais velha. Ela colocou uma plaquinha, ó. Ele é legal. Ó o rabinho, ó. Aí a dona começou a filmar o pessoal que passa, ela é outro cachorro. Isso aí foi alguém que apostou, né? Olha a criança. Isso daí é alguém que apostou, desconsiderou ele ter uma mordida eficaz do jeito que era e falou, não, vamos postar na doçura. E esse é o recado, gente. Existem pessoas aí ao seu redor que você tá realmente só olhando o espinho dela, só olhando a mordida que ela pode dar, mas você pode encontrar amor, tanto de você para ela, quanto ela para você. Pois é, e finalizando aqui então, que eu já fiz a minha reflexãozinha aqui também, mas assim, tem coisas que as pessoas apresentam para nós, de dificuldades, né, vamos dizer assim, de defeitos, de erros, de incompetências, que a pessoa não tem competência para agir melhor. A pessoa às vezes traz uma incompetência em uma área que nós talvez não já praticamos mais, nós já tenhamos adquirido aquela virtude, que a pessoa ainda está em busca de conquistar aquilo, só que ela traz virtudes que nós não temos. Como eu citei o exemplo aqui do pessoal que chega às vezes um pouco atrasado, eles têm essa dificuldade com o horário, mas eu tenho certeza que eles têm virtudes que nós não temos. Às vezes um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de gentileza, um pouquinho mais de compreensão. Às vezes o problema deles é mais ali a inabilidade em cumprir o horário. Então, meus amigos, onde eu quero chegar com essa reflexão aqui é que todos nós precisamos uns dos outros. Nós somos como quebra-cabeças que precisam se encaixar. Quem já jogou Tetris sabe do que eu estou falando, aquele joguinho, tem até no celular gratuitamente, e você joga. São os bloquinhos que vão se encaixando, somos nós. Nós, às vezes, somos aquele bloquinho que parece um L, assim, sabe? Ele vem assim. É difícil. Ele vem descendo, assim. O outro é um quadradinho, que aí na hora que ele desce o L, ele encaixa no quadradinho, no bloquinho quadrado, assim. Não é assim que faz? Às vezes nós somos aquele compridinho, parece uma cobrinha, só que às vezes tem que ficar em pé para encaixar no lugar. Então nós estamos nos encaixando uns com os outros.
Se a gente pegar e jogar fora as peças, porque a peça não é igual a gente, nós vamos perder um dia a chance de nós conseguirmos concluir o jogo. Às vezes, para você conseguir melhorar a tua vida, você vai precisar de alguém que tem dificuldades que você não tenha. Porque você vai descobrir que você também tem dificuldades que o outro não tem mais. Essa reflexão dessa manhã aqui de hoje, ela também poderia ser classificada como tolerância, como capacidade de compreender, como compreensão, que são sinônimos de indulgência. Então, se você, por exemplo, é um chefe de seção aí do seu trabalho, se você tem algum empregado aí que trabalha sob a sua tutela, ao invés de adverti-lo ou de lhe trazer algum tipo de constrangimento mais severo, tenta chamar para uma conversa. Ao invés de você condenar a pessoa como alguém incurável, tente descobrir o porquê que ela está passando por aquela dificuldade. Se você realmente deseja auxiliar a pessoa. Ou então assuma que verdadeiramente o teu negócio é destruir mesmo. Assuma que você é um destruidor de pessoas. Se você for alguém que mora dessa forma assim, Deus me livre, eu não sou desse jeito não. Vira a boca para lá. Tem gente que faz até um Pai Nocinho assim, né? Sai de mim isso, eu não sou destruidor de vidas não. Então, pois é, eu acredito que você não tem desejo nenhum de ser destruidor de vidas mesmo. Então, se você não quer destruir ninguém, ao invés de fazer apontamentos, trazer a pessoa para o ridículo, fazer com que ela se sinta constrangida pelas dificuldades que ela tem, então você traz ela para perto de você. Chama ela para conversar. Se ela não quiser conversa, se ela não quiser aderir à tua proposta, pelo menos você fez sua parte. Então, não é porque ela não quis aderir ao que você aconselhou a ela que você vai então falar assim, então quer saber? Tá vendo? Eu quis ajudar, então agora também não quero nem saber mais. Não é assim que se age. Porque senão você vai entrar na linha aqui, ó. Cadê o daí o livro, fazendo um favor. Deixa eu ler de novo aqui a última frase, gente. É preciso que a gente saia daqui hoje desse vídeo com essa informação, ó. Indulgência calma. Você quer ser calmo? Você quer que tua vida seja aí serena? Você quer viver em paz? Ou você quer viver aflito? Intranquilo? Então, entre no rigor aí. Agora, se você for indulgente, você vai ficar calmo. Você vai poder corrigir. Você vai poder ajudar. Você vai aceitar ser ajudado e corrigido também. Porque a gente corrige os outros, mas nós temos que aceitar sermos corrigidos também. Lembrar disso. Se você só corrige, você é o reizão aí encarnado aqui na Terra, o príncipe da virtude. Então tem alguma coisa errada aí. Se você corrige, aceite ser corrigido também. Agora o rigor desalenta, afasta e irrita. O que você quer? Afastamento, irritação, desalento? Sabe o que é o desalento, não? É você ficar com aquela sensação assim, mas eu estava querendo ajudar. Eu estava falando, não era por mal, era por bem. O inferno tá cheio de boas pessoas. Pois é. Então você fica aí com desejo de ajudar, mas fez da forma errada, vive em desalento, vive aflito, vive com poucos amigos, vive distanciado de todo mundo da tua família e ninguém presta para você. É isso que você quer para tua vida? Ou você vai assumir aquela capacidade divina que você tem de ser um pouco de Deus na vida das pessoas? Você sabia que você pode ser Deus na vida das pessoas? Porque você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança dele. Quando nós vamos assumir essa capacidade de ser um pouco de Deus na vida das pessoas? Será que nós vamos esperar chegar no mundo espiritual? Chegarmos no mundo espiritual? Retornar para a base? Vai chegar lá e pensar assim, puxa vida, tantas oportunidades que eu tive de trabalhar no bem, e eu não sabia que uma dessas oportunidades não era só levar alimento para pessoas carentes que estão com fome, não era só levar agasalho para quem está com frio. Uma tarefa vasta, ampla,
acessível a todo momento na minha vida era ter sido mais indulgente. Suportar o teu cunhado. Era ter sido assim mais compreensivo e auxiliador. Era eu ter tido o trabalho de realizar assim em mim uma tolerância que iria fazer com que as pessoas melhorassem através do meu intermédio também, através da minha capacidade de trabalhar nisso. Mas eu escolhi a improdutividade. Eu escolhi a soberba. Eu escolhi o afastamento. Eu escolhi a solidão. E aí eu vou dizer assim, um dia reclamar para a providência divina que eu não tive acesso a ter muitos amigos na minha vida, a ter bons familiares. Deus não foi bom comigo. Será que foi Deus que não foi bom com você? Ou será que é você? Será que somos nós que não estamos sendo bons com nós mesmos? Fica a nossa reflexão aí. Ó, e o Alexandre Lucas, Alexandre é de Votupa, né? Ele viu o stories do Oceander, gente. Esses dias o Oceander, eu não sei onde que ele encontra essas coisas. Ele achou uma esfirra já é um trem bom, uma esfirra frita. Em Olímpia. Aí a Olímpia não vai quarta-feira, né? É amanhã. Será que vai existir à noite essa esfirra? Tu mexe que é só sei, de dia, eu né? acho que deve ser durante o dia. Ah, a gente quer comer, né, Alexandre? Aí ele falou assim ali, ó, que ele viu a postagem e falou que tem que ter indulgência com esse povo, gente. Uma fantinha KS ainda, aquela de vidro, garrafinha de vidro. Pé na jaca, é no atoleiro. Ai, meu Deus. E é isso daí, né? E eu vou agora cuidar da minha mãe, para quem ficou curioso por que ela tocou a campainha aqui, que ela queria tomar café. Aí eu pus ela para fora ali, ela tá aqui sentadinha, bonitinha, Um café, que ela tá comendo o bolo da Sumiê ainda. Sumiê mandou um bolo delicioso para nós de banana, hein? Aí, tô comendo 5 pedaços daquele bolo. Aí eu nem falei para ela, porque ela sabe que toda terça é evangelho, e ela acorda de manhã e fala, hoje é dia, e hoje ela esqueceu. Então eu não falei nada, coloquei ela ali, coloquei a campainha do lado, caso ela queira tocar. E depois, não vai dar tempo de eu voltar, fala do trabalho de ontem, que eu fiquei encantada com o trabalho do Cefa. Mas o Luciano depois conta para vocês aí. Vai pro momento de oração. Tchau, gente. Boa semana. Quem quiser nos procurar nas redes sociais, principalmente do Estela Onish Oceander, do Instagram, a gente demora um pouco para responder, mas não muito, não. E somos acessíveis a qualquer dúvida que ficou para vocês no Evangelho. Tá aqui, ó. Nosso @Oceander no Instagram e @Estela Onish também. É isso aí. Inclusive, eu coloquei o cartazinho do Cefa nos stories agora. Isso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, senão eu vou chamar o pessoal para as palestras aqui da semana. Inclusive é de hoje, lá no Cefa. Então, meus amigos, tá aqui as nossas redes sociais. Se você quiser estar com a gente ali, vai ser uma honra estarmos juntos. A Estela tem do Facebook, eu ainda tô sem Facebook ainda. Ô, Facebook, quando que vocês vão pôr a mão na consciência? Me libera meu Face aí, gente. Só fazia coisa boa, só divulgava coisa boa lá. Nunca fiz mal para ninguém, gente, nesse Facebook. Desativaram meu perfil. Então vamos ver se o Facebook coloca a mão na consciência e me devolve meu perfil lá. Tinha muita gente lá que podia se beneficiar, né, com esses estudos aqui. Fazer o quê? Não depende da minha vontade, né? Então, meus amigos, vamos finalizando aqui. E não vão embora depois da oração, não, tá? Que eu vou fazer os convites para vocês aqui. Inclusive esse que a Estela falou desse trabalho novo que nós estamos fazendo ali no Cefa. Nas segundas-feiras, tá? Vamos então para o nosso momento da oração? Você colocou sua aguinha aí para ser fluidificada? Seu copo, sua garrafa, sua jarra, seu galãozinho? Você vê, a Estela falou da Dona Isabel, tadinha. Foi uma indulgência dela, né? A Dona Isabel já com a sua limitação de 3 anos de acamada, não tem mais aquela consciência perfeita, né? Então ela, sem dúvida nenhuma, não lembrou que hoje era dia de evangelho, porque ela, entre aspas, vão entender, não era para chamar a Estela, porque ela deveria saber que a Estela está fazendo estudo, mas ela não sabe. Não tem mais aquela consciência plena que tinha antes. Então, se você chega lá agora e fala, ô mãe, você não está vendo que eu estou fazendo estudo lá agora? Hoje é terça-feira. Estaria, então, a Estela fugindo da indulgência, né? Mas o que ela fez? Ah, mãe, quer tomar café? Não, vamos tomar café então. Foi lá, preparou tudo para ela lá e praticou a indulgência aqui, ao vivo aqui. Vocês não puderam ver porque na câmera não chega lá, né? Mas é isso aí.
Vamos orar? Senhor Jesus, mestre amigo, com muita satisfação que nós nos reportamos ao teu divino coração bondoso, com o nosso agradecimento inicial pela oportunidade do estudo edificante, pela oportunidade do esclarecimento saudável, que nos orienta, nos induz, nos conduz a práticas mais elevadas, mais refinadas, para que nós nos tornemos mais polidos, menos espinhudos, possamos atrair as pessoas para perto de nós, ao invés de reprimi-las ou espantá-las. Senhor Jesus, obrigado por esse estudo da manhã, tão esclarecedor e tão autolibertador, porque nós nos sentimos livres. Ao invés de ficarmos presos às demandas que nos chegam, estas que ainda carecem de aperfeiçoamento, nós nos libertamos, porque ao invés de nós criarmos ali uma animosidade, um ranço com aqueles que ainda não agem de uma forma que nós consideramos correta, nós passamos a desenvolver uma compreensão que nos deixa mais livres, mais leves, mais calmos, mais serenos, e aumentamos o leque de amigos, de irmãos, de ideal. Afinal de contas, nós precisamos conviver com pessoas que são diferentes de nós, senão a gente não aprende nada. Se todo mundo com quem nós convivemos fossem iguais a nós, nosso desenvolvimento seria quase anulado. Então, as diferenças devem ser saudáveis. Aquilo que nos difere é o que também nos completa. Que temos a oportunidade, então, de, com a indulgência, ajudarmos as inteligências que estão ao nosso lado a se desenvolverem. Portanto, estaremos fazendo um papel valioso nessa encarnação, de sermos coparticipadores na arte de auxiliar os irmãos, assim como os benfeitores nos fazem, assim como o Senhor nos faz, Mestre, incansavelmente. Quero abençoar, Mestre, esses irmãos aqui presentes nessa corrente do bem. Abençoá-los com saúde, com discernimento, com alegria, que tenham aí vigor emocional, espiritual. Quero abençoar também a minha família, pedindo proteção aos meus pais, meus irmãos, às minhas filhas, a cunhados, todos os parentes, primos, tios, sobrinhos, que todos sejam envolvidos na tua luz, Mestre, onde estiverem. Abençoar também a nossa queridíssima doutrina espírita e todas as casas espíritas que estão aí trabalhando ativamente. Abençoar cada trabalhador de cada casa espírita nesse mundo. Que não parem, que não desistam, que não desanimem, que superem qualquer obstáculo e sigam em frente. Senhor Jesus, abençoa também, e pedindo a tua bênção àqueles irmãos que vão nos acompanhar em outro momento, que sejam igualmente abençoados. E finalizo, Mestre, pedindo que o Senhor renove o nosso contrato por mais uma semana, para que semana que vem continuemos aqui juntos, nesse ideal, nessa busca, nessa crescente que nós percebemos semana a semana. Estamos nos desenvolvendo, nos tornando pessoas mais leves, mais saudáveis, mais práticas. E cada dia nos sentimos mais próximos do teu coração bondoso, Mestre. Nós começamos a fazer com que o nosso coração também seja mais bondoso. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado à equipe espiritual que nos assiste, que pacientemente nos orienta, nos conduz e que nos encaminha para cada dia caminharmos mais próximos de você, Mestre. Muito obrigado, Mestre Jesus. Na tua bênção, que assim seja.